Para fechar essa semana do Dia das Crianças, vamos te mostrar 3 brinquedos que você brincou na sua infância e agora você pode ser dono da empresa. Eu sou Rafael Meneghelli. Eu sou o Thiago Navarro e o primeiro brinquedo que você deve ter brincado muito na sua infância e pode ser que esteja brincando até hoje, surgiu na década de 1930. E de 1929 a 1933, os Estados Unidos sofreu muito economicamente, teve 12 milhões de desempregados. 1 em cada 4 habitantes não tinha emprego no país. E em meio a essa turbulência, nos arredores da Pensilvânia, Charles Darrow era uma dessas vítimas, estava desempregado. E ficava em casa tentando se distrair e brincar com seus filhos, contando histórias e fazendo brincadeiras improvisadas. Certo dia, Charles recordou um passatempo interessante que ele tinha conhecido no trabalho, que era um jogo divertido, mas com umas regras complexas que simulava negociar imóveis por valores fictícios. Pensando em entreter as crianças enquanto a esposa preparava o jantar, ele começou a desenhar na toalha de mesa uma cidadezinha com casas, com prédios, inspirados nas construções da vizinhança. Definiu algumas regras e pronto, A diversão conquistou inicialmente seus filhos, depois os vizinhos e também os seus amigos aí próximos. A única pessoa que não aprovou a novidade foi a esposa de Charles, que implicou com a toalha que ficou danificada, Mas o Charles, que era engenheiro, logo convenceu a sua esposa de que ali poderia estar o futuro da família. Na situação crítica em que todos estavam vivendo lá nos Estados Unidos, sonhar com propriedades, com riquezas e com fartura funcionava como um alívio, Bastava então ver se esse interesse seria levado adiante para os adultos e para as crianças para entender aí o potencial dessa ideia. Pensando em faturar com aquilo, Charles procurou a indústria de brinquedos da região, a Parker. Foi lá, conversou com os executivos e diretores e mostrou como funcionava o jogo. E logo foi repreendido, o jogo é chato, o jogo é lento, isso não tem a menor chance de dar certo, as regras são muito confusas. Mas com o não da Parker Brothers, o Charles não se abateu, ele foi lá, se reuniu com amigos e familiares e conseguiu o dinheiro para produzir 5.000 peças desse jogo, que foram vendidas principalmente para os amigos, vizinhos e familiares. Na segunda leva, ele conseguiu colocar numa loja de departamentos local, que também foi vendido toda a leva que ele havia produzido. E nisso o boca a boca foi tão grande que a própria Parker Brothers soube do sucesso do jogo e foi lá e comprou o Monopoly. E que virada, hein? E o Charles então foi chamado às pressas, e recebeu um tratamento bem diferente dessa vez. O pessoal falando, nossa, que jogo imaginativo, as crianças e os adultos podem jogar juntos, quer produzir com a gente, enfim. Aí o Monopoly ele foi fabricado em escala industrial e logo ele conquistou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. E de um simples desempregado, o Charles Darrow se transformou no primeiro criador de jogos que se tornou milionário na história. E atualmente a sua criação é produzida em 26 línguas e é distribuído em diversos países. E estima-se que mais de 700 milhões de pessoas já tenham jogado Monopoly em algum momento da vida. E atualmente o Monopoly é licenciado pela Hasbro. E você sabia que você pode ser um dos donos da Hasbro? É isso mesmo, atualmente no Brasil está muito fácil investir em empresas americanas. Você abre a sua conta numa corretora americana diretamente aqui do Brasil. Você pode abrir a sua conta na Drive Wealth, ou na Charles Schwab, ou na Avenue. Você só precisa da sua documentação nacional, seu passaporte, para abrir a conta lá. Você vai adquirir a Hasbro pelo código RAS. E a Hasbro apresenta excelentes resultados financeiros, um fluxo de caixa positivo, lucros constantes, e ela tem uma dívida tão baixa que todo o dinheiro que ela tem em caixa, ela consegue quitar essa dívida, mas lembre-se, isso não é uma recomendação de compra, mas é uma empresa com excelentes resultados. A Hasbro vem fazendo diversas ações, não só na produção de brinquedos, mas também no ramo de entretenimento. Então, além da franquia dos super-heróis da Marvel, a Hasbro também tem as licenças do Nerf, do Power Rangers, do My Little Pony, do Transformers e das princesas da Disney, como a Frozen, a bilionária Frozen. E agora a Hasbro acabou de anunciar a compra da Peppa Pig, que era da eOne. Brinquedo número 2. Por volta dos anos de 1950, Ruth Randler e Elliot Randler sempre observavam a sua filha Bárbara brincar com suas bonecas. E a Bárbara sempre personificava as suas bonecas de papel como personagens adultos. E nos Estados Unidos era muito comum todas as bonecas serem com personificação de criança.
Ruth foi lá e conversou com Elliot, que era um dos fundadores da Mattel, para criar uma boneca que personificasse uma pessoa adulta. Durante uma viagem de Ruth à Alemanha em 1959, ela circulando pela Alemanha, verificou uma boneca chamada Build Lily, que já circulava desde 1955. Ela foi lá e percebeu que essa boneca tinha as proporções perfeitas de uma personificação de uma boneca adulta. Ela foi lá e adquiriu 3 bonecas dessa, dando uma para sua filha, que adorou o presente, e as outras 2 ela utilizou como base para criar a sua própria boneca. E o nome de Build Lily foi sugerido a partir de uma tirinha de jornal que existia, do jornal chamada Build. Ela redesenhou a boneca com a ajuda do designer Jack Ryan e deu o nome da sua filha, Bárbara, né? O nome encurtado que é Barbie. A boneca então foi lançada oficialmente na Feira Anual de Brinquedos de Nova York no dia 9 de março de 1959. E essa data foi oficializada como a data oficial do aniversário da boneca Barbie. A boneca foi vendida inicialmente a $3 e nos primeiros exemplares teve 340 mil vendas. A princípio, elas foram introduzidas em 2 versões, a morena e a loira, mas depois deixaram o seu visual sendo loiro definitivo. Depois do grande sucesso que a Barbie teve de conquistar o mundo, a Mattel comprou os direitos da boneca Build Lily e ela parou de ser fabricada em 1964. E como o Thiago falou, hoje em dia é muito fácil abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos. Então você pode ser sócio da Mattel com o código MAT, M-A-T. Mas atenção que as ações da empresa elas caíram 73% nos últimos 5 anos. E estão se aproximando aí no período de mais ou menos 10 anos de baixa. O problema no paraíso dos brinquedos é particularmente grave para a Mattel. A receita caiu de 6,5 bilhões de dólares para 4,5 bilhões esperados para esse ano. E o lucro saiu de positivo 913 milhões para um prejuízo estimado em mais ou menos 418 milhões de dólares. A Mattel enfrentou aí uma grande batalha para recuperar os direitos de filmagem da Barbie e de outros de seus brinquedos, né, segundo os antigos e atuais executivos da organização. E agora a gente vai falar sobre o brinquedo 3. Você já ouviu a famosa frase "o cliente sempre tem razão"? Mas e quando ele não tiver razão? Ou pior, quando o cliente estiver errado? Então, simples, né? Tente tratá-lo como se ele estivesse certo. Senão você corre o risco de perder um cliente e até uma oportunidade de negócio milionária. O que você faria se você fosse dono de uma lanchonete, por exemplo, e os clientes estivessem roubando, furtando os pratinhos onde são servidos os sanduíches e ficassem arremessando os pratinhos um para os outros como se fossem discos bem em frente à sua lanchonete? E Thiago, se isso acontecesse com você, o que você faria? Acho que número 1 eu chamaria a polícia para acabar com a balbúrdia desses vacilões. Número 2, eu poderia parar de vender lanches em pratos, né? Ou número 3, convidaria uma empresa para produzir discos a partir desses pratos. E foi essa situação que viveu o americano William na década de 40. Com seu estabelecimento perto da Universidade de Yale, os estudantes inventaram a diversão de arremessar os pratos que eram feitos de estanho na porta da lanchonete. No início, o comerciante se revoltou, depois ele enxergou aquilo como uma oportunidade. William viu que aquilo era uma grande oportunidade de negócio e convidou o executivo da companhia de brinquedos local, que era muito grande, o All On Company. O homem viu aquela situação com os estudantes e ficou entusiasmado e tomou a decisão junto com William que iria produzir o brinquedo para ele. Algum tempo depois começaram a ser produzidos os primeiros discos de plástico coloridos, que virou sensação entre os jovens. E para pensar no nome do brinquedo, tomaram o nome do dono da lanchonete, William Russell Frisbee. A partir daí surgiu o Frisbee, e o Frisbee é o brinquedo que já teve mais de 200 milhões de venda. Ele é mais vendido do que bolas de futebol e bolas de beisebol. Mas infelizmente, mesmo com o grande sucesso do Frisbee, a Wow não tem ação na bolsa de valores. E aí, qual foi o brinquedo que você mais se divertiu na sua infância? E qual empresa você gostaria de ser sócio? Deixa aqui nos nossos comentários pra gente saber, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também seguir a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.